Olá, tudo bem? Sou o professor Flávio Souza e vamos dar prosseguimento ao tema avaliação das compras de materiais, com foco, nesse momento, na definição do custo de aquisição de um produto. Bom, logo de cara a gente precisa entender que todo produto adquirido por uma empresa, seja ele para ser inserido num processo de produção, seja ele para ser negociado ou para ser consumido nas atividades de administração dessa organização, ele normalmente vai ficar armazenado num espaço físico denominado estoque. E esse espaço físico denominado estoque, ele inspirou a contabilidade a utilizar um grupo específico, normalmente no ativo circulante, né, denominado estoques. E nesse grupo estarão armazenados, né, valores relativos às suas matérias-primas, aos seus produtos em elaboração, aos produtos que serão negociados, produtos acabados, ou insumos que serão consumidos, ou no processo de fabricação, ou na atividade de gestão dessa organização. Daí porque podemos conceituar os estoques de uma maneira muito ampla, né? A definição de estoque, ela pode ser dita como todo bem tangível, mantido para venda ou para uso próprio, no curso ordinário do negócio, ou seja, durante a atividade normal da organização. Bens em processo de produção para venda, ou seja, um produto que está em processo de elaboração, ou para uso próprio, ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio. O conceito é bem amplo. Esse conceito ele pode ser buscado também na própria norma brasileira de contabilidade, a nossa NBC 16, que trata dos estoques. E lá essa norma, de uma maneira bem didática e simples, ela define que estoques são ativos, portanto são bens. Né? Bens mantidos para venda no curso normal do negócio, bens em processo de produção para venda, ou bens na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviço. Esse é o conceito de estoque. Ou seja, uma matéria-prima é um estoque. Um produto que está em processo de elaboração, ele ainda é um estoque de produtos em elaboração. Um produto acabado para ser negociado, também é um estoque de produtos acabados. Uma atividade comercial, esses produtos nós costumamos chamar de mercadorias, um estoque de mercadorias para serem revendidas, né? Ou qualquer outro insumo, uma embalagem, um produto de escritório, um produto que vai ser utilizado na manutenção das atividades da empresa, ou seja, estoque de materiais de consumo. Esses estoques, né, eles podem, do ponto de vista conceitual, serem classificados de duas formas. Os bens adquiridos e destinados à venda, nesse caso, mercadorias, e o conceito de mercadoria é um conceito que tem a ver com a atividade desenvolvida pela empresa. Uma empresa, por exemplo, que negocia imóveis, os seus imóveis são mercadorias. Uma empresa que negocia, por exemplo, veículos são suas mercadorias, né? Ou seja, o conceito de mercadoria tem a ver com aquele objeto, aquela atividade do varejista, aquilo que o varejista pretende revender. Ou também o atacadista, né? Não só o setor aí do varejo, mas o setor do atacado, né? Tirando ali do campo da indústria. Além dos bens adquiridos para venda, né, os bens acabados e produtos em processo de produção pela entidade. E aí vão incluir as matérias-primas, materiais que vão ser utilizados, né, outros materiais, aguardando utilização no processo de produção. E podemos citar como exemplo embalagens, materiais de consumos e etc. Né? Bom, importante definir o custo de aquisição. O custo de aquisição de uma matéria-prima, o custo de aquisição de uma mercadoria. E, para isso, lá a nossa norma brasileira de contabilidade 16, o nosso CPC 16, ele define que o custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos, exceto os recuperáveis junto ao fisco, bem como o custo de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais.
abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. Repare que o CPC 16 ele dá um conceito um pouco amplo para definir esse custo. A gente pode pegar esse conceito, né, e determinar por meio de variáveis. Então vamos assim proceder? Vamos lá. O custo de aquisição, né, de um estoque, seja ele uma matéria-prima, uma mercadoria ou um produto qualquer, ele vai levar em consideração o preço que você pagou por ele, o preço negociado com o seu fornecedor, mas sempre os impostos de importação. O imposto que incidiu no caso de mercadorias importadas do exterior, né? Essas mercadorias importadas podem, de alguma forma, ser objeto de tributação, estar no campo de incidência desse imposto, do imposto de importação. Um imposto que é, na sua essência, cumulativo. Um imposto que nós não temos possibilidade de deduzir o valor que foi pago quando da compra no momento da venda. Ele incide apenas na importação. Então, sempre o imposto de importação estará inserido no custo de aquisição do produto. Já os outros tributos, vai depender. E depende de quê? Depende da forma como esse tributo é tratado. Esse tributo é um tributo recuperável ou é um tributo não recuperável junto ao fisco? O que significa um tributo recuperável? Um tributo recuperável é aquele que o contribuinte poderá deduzir o valor que incidiu numa operação de compra quando ele vier a vender um produto. Vamos dar um exemplo. O ICMS. Ora, uma empresa comercial, quando compra um produto para ser vendido, uma mercadoria nesse caso, né, ela paga o ICMS, né, naquela operação de compra. O ICMS está dentro do preço do produto, uma alíquota definida na legislação. Lá na frente, quando ela vier a negociar esse produto, se ele estiver dentro do campo de incidência do ICMS, ela teria que recolher o ICMS. Só que o ICMS que vai ser recolhido seria a diferença entre o valor que ela deveria recolher, que incidiu sobre o preço de venda, e o valor, né, que ela pode recuperar, que teria incidido no preço de compra. É aquilo que lá na contabilidade geral a gente aprendeu como ICMS a recolher e ICMS a recuperar. Né? Então, um tributo recuperável ele vai gerar um direito. Portanto, esse tributo recuperável ele vai ser deduzido do custo de aquisição, já que no momento que ele vier negociar essa mercadoria, esse valor poderá ser deduzido do valor que deveria ser recolhido do fisco. Já os tributos não recuperáveis, ou seja, aqueles que não serão objeto de dedução por ocasião da venda, eles sempre integrarão o preço, né, o custo de aquisição de um estoque. Bom, no próximo vídeo, nós iremos tratar melhor essa questão dos tributos, quando ele é recuperável e quando ele não é recuperável. Mas, por enquanto, é importante apenas gravarmos a ideia de que um tributo não recuperável integra o custo de aquisição, enquanto um tributo recuperável ele é deduzido do custo de aquisição desse produto. Além dos tributos, os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. De uma maneira bem simples, tudo aquilo que for necessário para que o produto, para que a matéria-prima, para que o material chegasse até o comprador. Um frete, uma armazenagem, por ocasião do desembaraço aduaneiro na importação desse produto, um seguro que foi contratado, né, para que esse produto fosse transportado, né, e de alguma forma estivesse coberto, né, por uma companhia seguradora, evitando, né, a ocorrência de possíveis prejuízos decorrentes de sinistros nesse processo. Né? Ou seja, tudo aquilo que fez com que o produto chegasse para você, todos os gastos que foram necessários. E serão deduzidos, além dos tributos recuperáveis, como nós já falamos, né, os descontos comerciais, ou também denominados descontos incondicionais, aqueles que são ofertados no momento da venda, que constam em nota fiscal, né, aqueles que não pairam sobre ele qualquer atitude do comprador para exercer aquele desconto. Né? Então, um desconto comercial, ou também denominado incondicional. E os abatimentos.
né, que seria uma redução do preço do produto em função da sua qualidade. Pode ser um produto que seja objeto de uma ponta de estoque, um produto que está sendo negociado fora do período, né, que normalmente seria negociado, uma roupa, por exemplo, de inverno sendo vendida no verão, por exemplo. Então você consegue ter ali algum abatimento, uma amostra, né, ou produtos que, porventura, tenham alguma falha, mas que não comprometa a sua utilização. Pode ser um móvel, por exemplo, com um pequeno arranhão, pode ser um equipamento eletrônico que está com a sua embalagem danificada, um abatimento. O abatimento ele teria a ver com um desconto ofertado em função da qualidade do produto. Dessa forma, então, o custo de aquisição seria o preço, mais o imposto de importação, mais os tributos não recuperáveis junto ao fisco, mais os custos de transporte, seguro, manuseio, tudo aquilo diretamente atribuído à aquisição, deduzido dos descontos comerciais, dos abatimentos e dos tributos recuperáveis junto ao fisco. Essa fórmula ela é fundamental para a definição de um custo de aquisição de um produto. Ou seja, né, todos os custos, né, que não de aquisição nem de transformação devem ser incluídos no custo dos estoques, somente na medida em que sejam incorridos para colocar os estoques no seu local e na condição atual. Por exemplo, diz lá o nosso CPC 16, pode ser apropriado incluir o custo dos estoques, gastos gerais que não sejam de produção ou os custos de desenho de produtos para clientes específicos, né? Então, vai ser apropriado à medida que eles forem sendo desenvolvidos, forem sendo efetivamente gastos. Entretanto, o próprio CPC 16, ele cita determinados gastos que não serão incluídos no custo dos estoques e serão, portanto, reconhecidos como despesa, diretamente no resultado daquele período. Por exemplo, o valor normal do desperdício. Já conversamos sobre desperdício, né? O desperdício é normal, aquele que não é objeto de controle pela empresa, aquele que faz parte de uma falha no seu processo de produção, né? Que não havia como ser evitado, né? Que havia como ser evitado, porque se houvesse, né, como não evitar esse produto, esse desperdício, nós estaríamos falando aí do desperdício normal. Por exemplo, no processo de fabricação de uma camisa, um retalho. Esse retalho é natural que existe, não tem como você evitar. Então, esse seria um exemplo de um desperdício normal, né? Os gastos de armazenagem, a menos que sejam necessários ao processo produtivo, entre uma e outra fase de produção. Armazenamento do produto já acabado, isso é uma despesa. Agora, se eu estou armazenando o produto entre um e outro estágio, isso é sim um custo, né? E a despesa de comercialização, estas sempre sendo consideradas como despesa, né? Além disso, né, não custa lembrar que na definição de um estoque também vai estar inserido o custo para transformação. Ou seja, os gastos que nós tivemos com matérias-primas, não só matérias-primas, mas materiais indiretos e outros custos indiretos de fabricação, além, é claro, da mão de obra. Então, tudo isso é que nós chamamos de custo de transformação, ou seja, o somatório da mão de obra direta mais o CIF. Bom, espero que você possa ter compreendido o que eu falei, espero ter contribuído com o seu processo de formação, né? E voltaremos em breve com outro vídeo abordando agora a questão direcionada ao impacto dos tributos nesse custo de aquisição. Bom, obrigado por me aturar. Até a próxima, se Deus quiser.